Sebastião Salgado, salvo pelo nome Pelé. Fala pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais impressionantes sobre o poder global do nome Pelé. Mas o interessante dessa história é que ela foi contada para Pelé, ao vivo, pelo próprio Jô Soares. Imaginem a cena. O maior jogador de todos os tempos ouvindo, pela primeira vez, como seu nome literalmente salvou a vida de uma pessoa do outro lado do mundo. A reação dele é impagável. Essa é uma história sobre o verdadeiro alcance global do futebol brasileiro e como o nome Pelé se tornou um símbolo de paz universal. Vocês precisam imaginar a situação. Estamos no programa do Jô Soares, uma das entrevistas mais descontraídas da televisão brasileira. O Pelé estava lá, relaxado, contando histórias de sua carreira. E aí o Jô, que sempre tinha essas pérolas guardadas, decide contar uma história que nem o próprio Pelé conhecia. Uma história que ele soube através de Jairo Govos, fotógrafo brasileiro casado com Gabriela Duarte. O que torna esse momento especial é ver a reação genuína do Pelé. Ele não estava preparado para ouvir isso. Era uma surpresa total. Jô Soares contextualiza explicando quem era Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos documentaristas do mundo. Um brasileiro que arriscava a vida para documentar conflitos, migrações e tragédias humanas. Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, o Jô explica para o Pelé. Estava fazendo aquele álbum maravilhoso de grandes movimentos de tribos, de populações, de guerras na África. E aqui vem o detalhe crucial, onde na época tinham morrido mais de 200 mil pessoas. Vocês conseguem imaginar? Um fotógrafo brasileiro, sozinho com seu assistente, documentando uma das piores tragédias humanitárias da África. Jô Soares pinta o cenário para o Pelé. Sebastião Salgado estava lá fotografando quando é cercado por uma tribo com aqueles machetes e tudo, e vão em direção a ele para matar ele e o assistente dele. A situação era de vida ou morte. Homens armados com machetes, pensando que ele era francês. E vocês sabem como europeus eram vistos em certas regiões da África durante conflitos. E é aqui que o Jô faz uma pausa dramática, olhando diretamente para o Pelé, preparando para revelar um momento crucial. E quando chegam perto, pensando que ele era francês, quando chegam perto ele começou a gritar: "Não, brasileiro, brasileiro, Pelé, Pelé." Imaginem a cena, Jô Soares contando isso para o Pelé, que provavelmente nunca tinha ouvido essa história. O rei ouvindo como seu nome foi literalmente um salva-vidas. E aí vem a parte mais impressionante da história. Agora vocês vão ouvir o Jô Soares contando diretamente para o Pelé o que aconteceu naquele momento crucial na África. E aqui está o momento mais emocionante de toda essa história, a reação do próprio Pelé ouvindo isso pela primeira vez. Vejam a humildade e ao mesmo tempo o reconhecimento da responsabilidade que isso representa. Você sabe que o Jairo Govos, que é um fotógrafo ótimo, casado com a Gabriela Duarte, filha da Regina, que soube uma história passada na África com o Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo, e estava fazendo aquele álbum maravilhoso de grandes movimentos, de tribos, de populações e de guerras na África, onde na época tinham morrido mais de 200 mil pessoas. E aí de repente ele está lá fotografando e é cercado por uma tribo com aqueles machetes e tudo, e vão em direção a ele para matar ele e o assistente dele. E quando chegam perto, pensando que ele era francês, quando chegam perto, ele começou a gritar: "Não, brasileiro, brasileiro, Pelé, Pelé." Quando falou Pelé, a tribo inteira que estava em volta dele parou e ficou dançando e gritando com a machete na mão: "Pelé, Pelé, Pelé, Pelé." Quer dizer, você salvou a vida dele. Absolutamente verdade isso. Quando ouviram Pelé, quer dizer, ele já era ídolo naquela, ainda era ídolo. Foi depois que ele parou de jogar, ainda era ídolo na África, numa guerra de tribos. Quer dizer, se safou graças a você. Mas, Jô, é uma grande responsabilidade, porque eu tenho recebido várias pessoas, até agora, várias pessoas, e eu agradeço a Deus por isso, que tem problemas às vezes no aeroporto, com passaporte. E aí eles falam: "Não, sou brasileiro tal, conheço o Pelé tal", aí o pessoal resolve logo. A partir daí, o Pelé começa a conectar essa história com outras experiências que ele conhecia.
É uma grande responsabilidade, ele diz, porque eu tenho recebido várias pessoas até agora que têm problemas às vezes no aeroporto com passaporte. Ele conta como pessoas se salvam de situações difíceis simplesmente dizendo: não, sou brasileiro, tal, conheço Pelé, tal. Aí o pessoal resolve logo, fala que é brasileiro, resolve logo. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? O Pelé está descobrindo, em tempo real, a verdadeira dimensão global do seu impacto. O que mais impressiona nessa história é o alcance geográfico e cultural. Estamos falando de uma tribo remota na África, durante um conflito sangrento, em um lugar onde provavelmente não havia televisão, internet ou qualquer meio de comunicação moderno. Mas mesmo assim, o nome Pelé tinha chegado lá. Tinha chegado como sinônimo de Brasil, como sinônimo de algo bom, algo que merecia celebração em vez de violência. Isso mostra como o futebol brasileiro, através da figura do Pelé, se tornou uma linguagem universal de paz e alegria. É importante entender que essa história aconteceu depois que ele parou de jogar, como o próprio Pelé observa. Isso significa que seu nome continuava salvando vidas mesmo anos após pendurar as chuteiras. O legado tinha vida própria. O símbolo tinha transcendido o jogador. Numa região devastada pela guerra, onde a morte era rotina, o nome Pelé ainda representava vida, alegria, celebração. Representava a melhor versão da humanidade. Essa história exemplifica perfeitamente o que chamamos de soft power, o poder de influência através da cultura, não da força. O Brasil conseguiu chegar aos lugares mais remotos do mundo através da beleza do nosso futebol. Sebastião Salgado foi salvo não por diplomatas, não por exércitos, mas pelo poder cultural que um jogador brasileiro havia construído décadas antes. É isso que o futebol brasileiro representa. Uma forma diferente de ver o mundo, onde até a competição pode ser arte, onde até o esporte pode ser ponte entre culturas. Ver o Pelé processando essa informação em tempo real é fascinante. Ele estava descobrindo uma dimensão do seu legado que talvez nem imaginasse. Quer dizer, você salvou a vida dele, o Jô conclui. E o Pelé, com aquela humildade característica, aceita essa responsabilidade com a seriedade que ela merece. Não é todo dia que você descobre que seu nome pode transformar ódio em celebração instantânea, que pode ser a diferença entre vida e morte para alguém do outro lado do mundo. Essa conversa entre Jô Soares e Pelé é um dos momentos mais poderosos da televisão brasileira. Ela mostra como nossos ídolos às vezes nem sabem a real dimensão do seu impacto no mundo. Sebastião Salgado foi salvo naquele dia não apenas pelo nome Pelé, mas por tudo que esse nome representa. O Brasil da alegria, da música, da humanidade, da forma única de jogar futebol como se fosse dança. E o mais bonito é ver o próprio Pelé descobrindo isso, reconhecendo a responsabilidade e ao mesmo tempo se emocionando com o poder transformador que o futebol brasileiro pode ter. Se vocês gostaram dessa análise, deixem um like e se inscrevam no canal. E me contem, vocês já presenciaram situações onde ser brasileiro abriu portas? Já sentiram na pele esse carinho que o mundo tem pelo nosso país? Um abraço e até o próximo vídeo.